Iniciada a era 77 no Vasco e olha, já vai ter novidades nessa viagem para Brusque, mudanças também podem acontecer. Vamos falar sobre Palácios. Palácios vai sair do Vasco? O que tá rolando? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também de Aguinaldo, o cara da galera. Vamos trazer informações sobre a terceira camisa do Vasco. Cadê a terceira camisa do Vasco que não saiu? Olha, isso está gerando incômodo entre Vasco e Capa. E também vamos falar sobre o Felipe Maestro, que faz aniversário hoje, e vamos homenagear ele aqui. Então isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. E olha, a gente também vai 120 milhões, hein? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado! Aquele abraço, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é lugar de informação, opinião, análise, tudo que envolve o Vasco, resenha, tá aqui no nosso Comentário Vascaíno. E hoje, só para lembrar, hoje tem pré-jogo, hein? Tem pré-jogo de Brusque e Vasco. A gente vai trazer a provável escalação, vamos bater um papo, olhar a tabela, acompanhar também, se der tempo, o jogo do Grêmio. Enfim, a gente vai falar muito aqui hoje, então espero vocês também no nosso pré-jogo. E vamos falar também dos 120 milhões. Vai chegar, não vai chegar? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque vamos iniciar o vídeo falando de Aguinaldo. Olha, a ascensão meteórica desse menino, a qualidade que ele tem, e ganhou um prêmio, né? Ganhou um prêmio essa rodada. Foi eleito o cara da galera da última rodada do Brasileirão da Série B. O Aguinaldo, que há pouco tempo atrás, há pouco menos de um ano, era um jogador de várzea, né? Jogava várzea lá no Maranhão, depois foi para o Arte Sul, chegou no Vasco da Gama e virou sensação. É a sensação do Vasco. Aguinaldo foi eleito o cara da galera na rodada. Vocês estão vendo aí passando na sua tela. Que bom, né? Que bom ver o Aguinaldo crescendo. E tomara que no jogo contra o Brusque também ele seja o cara novamente. Olha, antes de trazer as informações do Vasco, falar sobre os 120 milhões, falar sobre outras coisas, vamos falar de Palácios. Porque hoje o periódico ADN trouxe essa informação que está aí na sua tela de uma entrevista com o Carlos Palácios. E aí, obviamente, que isso ia repercutir no Brasil. Perguntado sobre se não tivesse feliz, se o Colo-Colo seria o seu destino. E aí, ele respondeu o seguinte, que se fosse para estar feliz, para voltar a jogar bola bem, que voltar para uma grande equipe do Chile, que seria, sim, uma grande opção para o Carlos Palácios. Lembrando que o Vasco comprou o passe do Carlos Palácios, que hoje não há nenhuma negociação entre Vasco e Colo-Colo, mas eu também concordo. O Carlos Palácios ele não conseguiu, até hoje no futebol brasileiro, render aquilo que ele rendeu lá na União Espanhola. Se for para ele ir para o Chile, para voltar, para ser feliz, que o Vasco empreste ele, ou que o Vasco venda ele para o Colo-Colo, não sei. Mas se for para ele ser feliz lá e ele voltar a render aquilo que ele rendeu no seu início de carreira, que até hoje ele não conseguiu render no Brasil, seria uma boa opção. Mas só deixando claro, foi uma suposição que houve nessa entrevista, uma pergunta sobre o Colo-Colo, e aí o Carlos Palácios abriu seu coração e falou, se for preciso voltar ao Chile, ele voltaria para uma grande equipe como o Colo-Colo, que já demonstrou interesse do Carlos Palácios quando ele ainda estava no Internacional. Olha, vamos falar das novidades que a Vasco SAF já tá rendendo, porque após as reuniões, a entrevista coletiva, o Josh Wander, ele já voltou ao solo americano juntamente aí com o Juan Arciniegas. Mas dois deles continuaram no Brasil. A gente já tinha falado no início da semana que o Don Draspio ia ficar pouco mais de uma semana aqui até ajeitando as coisas. Ele vai ficar juntamente com o Nicolas Maia. Eles estão no Brasil. Inclusive tiveram uma reunião no escritório de advocacia juntamente com Jorge Salgado e outros membros da diretoria do Vasco Associativo para resolver toda essa situação da Vasco SAF ser tocada pela 77. Esse acordo que deve ser oficializado ainda nessa sexta-feira, mas a 77 já está aí com todo o seu pessoal, Paulo Brax, com o Luiz Melo, com o Lúcio também, já no comando do Vasco a partir dessa sexta-feira. Uma coisa que todo mundo tem perguntado é sobre os 120 milhões. Onde está os 120 milhões? Vão cair na conta? A expectativa era que esse dinheiro caísse nessa sexta-feira. Só que eu tenho que ser muito responsável para falar sobre isso, porque é o seguinte, todo mundo sabe que para dinheiro de transferências internacionais precisa de um tempo.
Obviamente que se esse dinheiro já foi transferido há algum tempo, em 2, 3 dias ele deve cair na conta do Vasco. Então, podemos cravar aí que esse dinheiro deve cair, pode cair até segunda-feira. Não acredito que caia até hoje, se cair, cai até o final do dia, mas provavelmente na próxima semana a gente já deve ter esses 120 milhões que servirão para pagar os salários do Vasco, para adiantar as obras de modernização do CT. Isso já foi deixado claro pelo Josh Wander. É uma das grandes situações que a 77 quer resolver, viu que o CT precisa de melhorias e deve passar por melhorias também. Então, essa será a questão dos 120 milhões. Outra coisa importante, o Vasco mudou a sua logística para esse jogo contra o Brusque. Por quê? O Vasco geralmente viaja com voos comerciais. Para Brusque, o Vasco fretou o voo até para diminuir a situação de você ter mais desgaste, voo comercial, como a gente sabe como até menos espaço, enfim. O Vasco fretou o voo sabendo que o aeroporto mais próximo de Brusque é o aeroporto de Navegantes. Então o Vasco, para diminuir esse desgaste, para poder ter uma viagem um pouco mais tranquila, fretou esse voo. Léo, isso será comum nas próximas rodadas com a vinda da 77? Não. O Vasco vai aí analisar com a sua logística os jogos que precisarão dessa situação de voo fretado. Quando precisar, o Vasco vai fretar voo, e isso também já acontece, até porque a 77 já dá condições financeiras para que o Vasco possa fazer isso. Para o jogo, o Emílio Faro tem uma dúvida. Para a lateral, vai com o Matheus Ribeiro? Vai com o Léo Matos? Não sabe. Danilo Bosa pode ser improvisado por ali? Essa é a grande dúvida. Léo Matos está suspenso para esse jogo contra a equipe do Brusque. É um jogo chave para quem assistiu os bastidores daquilo que passou na Vasco TV, viu que o Emílio falou. Agora o jogo contra o Guarani está encerrado após essa roda de oração aqui estiver acabada. O Vasco pensa e muito em ganhar o jogo em Brusque. É um jogo chave, é um jogo importante. O Vasco precisa pontuar lá e vai nessa ideia. O Vasco deve manter aquela estrutura que jogou contra a equipe do Guarani, com ali na frente o Aguinaldo deve ser mantido como titular, provavelmente também o Marlon Gomes deve continuar, enfim, o Emílio Faro deve fazer essas mudanças. Hoje o Vasco treina no CT Moacir Barbosa, onde definirá aquele time que vai. Obviamente que vão fazer aquelas situações de ver quem é que está com CK mais alto, para que se a gente tiver com CK alto não viaje para Brusque, enfim, no nosso pré-jogo a gente vai trazer para vocês essas informações aqui também para vocês. A dúvida fica por conta também de Raniel. Será que Raniel já tem condições de ir para o jogo contra o Brusque? Enfim, a gente vai falar sobre isso a partir de 7h55 com vocês no nosso pré-jogo. Olha, tá rolando a situação entre Vasco e Capa que tem gerado um incômodo. Por quê? Já havia um incômodo dentro do Vasco por causa das camisas, né? Quem comprou as últimas camisas da Capa, muita gente reclamando que o escudo, o símbolo do Vasco tem saído, a Cruz de Malta tem saído, alguns a camisa não tem ficado aquela parte silcada dos números, enfim, muitas reclamações dessa nova camisa do Vasco. A camisa 3 era para ela ter sido lançada no jogo contra o Bahia, só que a Capa atrasou e aí deram um novo prognóstico para o jogo contra a equipe do Guarani. Novamente atrasou. Muito provavelmente essa camisa também não será lançada contra o Brusque. No jogo contra o Grêmio, até pelos tons da camisa, pode ser que a camisa também não seja lançada contra o Grêmio. Isso tem gerado um incômodo, porque gerou uma expectativa no torcedor, teve uma ação de marketing do Vasco, porém a Capa não conseguiu entregar essa camisa ao Vasco. Isso tem gerado um certo incômodo dentro do gigante da colinha. Olha, e só para terminar esse vídeo, parabenizar o nosso Felipe Maestro, que hoje completa a idade nova, é o cara que tem mais títulos com a camisa do Vasco, é o Felipe Maestro, né? Aquela famosa puxada dele ali, ninguém pegava, né? Aquela finta do Felipe Maestro, todo mundo sabia que ele ia fazer aquela finta, mas ninguém conseguia marcar essa finta do Felipe Maestro. A gente deseja aqui do Comenta Léo um feliz aniversário e que seja muitos e muitos anos de vida ao nosso Felipe Maestro. Aquele abraço, tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima.